Olá pessoal, Luke Boy, você põe Luke Boy na casa, já sabem, a.k.a. Pai Grande, estamos aqui de novo. Hoje é uma mulher de ensaio, ontem na casa, sabe como é que a cena funciona. Então é assim pessoal, cenas novas, 2016, muito suelto na casa. Hoje vou arrebentar com uma Dicas One, Mambo Rijo, sentem o mambo. DJ, let's go, vamos lá, brincadeira.